Bom dia, turma! Terceiro ano do meu coração. Hoje, a professora Ivanete está aqui para fazer a revisão dos conteúdos para a nossa avaliação. A nossa avaliação é de História, certo? O conteúdo a ser estudado é sobre africanos no Brasil. No seu livro didático, começa aí na página 25 e vai até a página 30. São 5 páginas, bem tranquilo o conteúdo. Se você está lembrado ou não está, agora você vai vivenciar mais um momento onde vamos falar um pouco sobre os africanos no Brasil, tá? Como que eles chegaram, como que eles contribuíram aí para a formação do nosso país, do nosso município e tudo mais. Começando no seu livro, fala assim: africano no Brasil. Muitos dos africanos foram trazidos para o Brasil em navios, né? Trazidos forçados, porque foram comprados, explorados, né? E chegaram ao Brasil para trabalhar de forma escravizadas para uma população que aqui vivia, principalmente os europeus. Esses escravos, né? Essas pessoas que foram trazidas da África, vinham nos navios de forma assim muito sofrida, vou usar essa palavra. Não tinha higiene, não tinha uma boa alimentação, vinham muitos nas correntes, amarrados nos vagões, né? Onde, como eles chamam, nos porões dos navios. Era uma forma assim muito triste a realidade dessas pessoas escravizadas que chegavam até o Brasil. Muitos deles não conseguiam nem chegar, ficavam doentes porque passavam muita fome, pela falta de higiene, e chegavam a falecer, a morrer dentro desses navios. Como a viagem era longa, não tinha como enterrar, o que eles faziam? Pegavam essas pessoas que morriam e jogavam no mar. E assim foi o final de muitos desses africanos que chegaram no Brasil. Os portugueses, antes deles chegarem até aqui o Brasil, eles passaram pela África, criaram vínculos lá, né? E depois que eles começaram aí fazer esse transporte, né? Trazer essas pessoas para o Brasil. Com o resultado, né, desse domínio, muitos africanos foram escravizados, trabalhavam de forma assim dia e noite, sem direito a nada, né? Simplesmente direito a apenas a uma alimentação de hora marcada e com os restos que sobravam aí dessa população rica, que eram os europeus, que escravizavam essa população africana. E a nossa prova vai ser falando sobre isso. A nossa prova tem apenas 4 questões, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês. Temos aqui esta imagem, né? Para poder começar aí. Essa imagem é de um quilombo, né? O que era um quilombo? Esses negros, com a falta de liberdade e péssimas condições que viviam, as pessoas escravizadas nas cidades, nos campos, fazia com que eles fugissem para refúgios dentro dos meios das matas, conhecidas como quilombos. Nesses locais, trabalhava para o próprio sustento
e aplicavam diversas atividades. Os moradores dos quilombos eram conhecidos como quilombolas. Então, o que quer dizer aí? Quando essas pessoas escravizadas não aguentavam mais sofrer de tanto trabalhar, de tanto apanhar, de tanto sofrer, eles fugiam dentro das matas fechadas e se escondiam, né, dentro dos quilombos. E esses quilombos era, como vocês viram na imagem, era um ambiente onde eles iam fugindo e se escondendo ali dos seus próprios donos, que os europeus se sentiam donos desses africanos escravizados. Então, ali, por que eles fugiam para lá? Por falta de liberdade, né? Não tinha direito a nada. Então, eles fugiam para ali. E ali, naquele ambiente, no meio da mata, onde era o quilombo, eles trabalhavam para seu próprio sustento. Então, eles trabalhavam, colhia, comia e viviam ali, escondidos. Porque quando eles eram encontrados, eles eram capturados como se fossem animais e eram levados de volta para as fazendas para trabalhar na colheita do açúcar. Então, não esquece. Por que os escravos fugiam? Porque eles não tinham liberdade, né? Eles eram escravizados e por esse motivo fugiam. Essas pessoas que iam para os quilombo era chamada ali aquela comunidade onde eles passavam a morar, tá? Não tem as aldeias onde os índios moram, tinham os quilombos também, que é onde os negros passavam a morar. E eles eram conhecidos, como até hoje, como quilombolas. Esses escravos estavam aqui e eles tinham assim uma diversidade de trabalho, mas todos os trabalhos eram trabalho escravizados, né? E eles eram trazidos para cá para realizar o trabalho, né? Então, dentro do campo, na região, nas fazendas, com que eles trabalhavam? Qual era a função dos escravos no campo? Esses escravos trabalhavam na cana de açúcar, girava a moemba, né? A moemba é aquela máquina para moer, que é esta imagem aí. Eles trabalhavam girando essa moemba para extrair o caldo de cana de açúcar, tá? Depois também eles trabalhavam no campo, no plantio, no corte e no transporte da cana de açúcar. Então não esquece. No campo, esses escravizados trabalhavam girando a moemba, né? E também no corte, no transporte, na colheita da planta da cana de açúcar. Então eles plantavam, depois eles cortavam, depois eles colhiam, depois eles levavam até o ambiente lá onde tinha moemba para tirar a cana de açúcar. E essa era a função dessas pessoas escravizadas no campo. Já na cidade, eles tinham outras funções. Carregava as pessoas em liteiras. Liteira é essa imagem aí. Olha só, nessa imagem se entrava um europeu, uma pessoa branca, né? E os escravos tinham que pegar, imagina, além de levar a pessoa, tinha que levar essa peça. Eles levantavam isso aí e ia carregando a pessoa dentro, né? Então, era como se fosse o carro deles, né? Eles não queriam andar e aí o negro tinha que carregar as pessoas nessa linha. Um outro trabalho que essas pessoas escravizadas trabalhavam trabalhava em diversos tipos de construções, como nas casas, nas capelas e fontes de água. Então, esse povo africano que trabalhava aqui como os escravos nas cidades, além de também carregarem esse povo branco, os seus donos,
assim dizendo, né, nas liteiras. Eles também trabalhavam na construção das casas, nas construções das capelas, nas construções de fonte de água, né, para gerar ali água doce, né? E também eles trabalhavam como vendedores ambulantes. Então eram assim, essas três funções que eles tinham. As três funções eram carregar as pessoas em liteiras, também trabalhava em diversos tipos de construção, tipo na construção civil, na construção das casas, das igrejas, também das fontes de água e também como vendedores ambulantes. Os seus donos tinham aí aquelas várias coisas para vender e colocava ele para ir para a cidade vender seus produtos. Temos aqui esta imagem. Nesta imagem, olhe atentamente o que representa essa atividade de lazer realizada pelos afro-brasileiros no passado, ainda hoje praticada. Então temos aí a capoeira, né? Para esse povo africano é uma dança, né? E que nos momentos livres ali eles dançavam essa dança para se divertir, como um momento de lazer. E até hoje tem aí a capoeira, onde as pessoas se divertem com esta dança. Então nunca esqueça, a capoeira não é um jogo, e sim uma dança que foi trazido pelo povo africano, essas pessoas escravizadas que em seus momentos de lazeres dançavam para se divertir. Um outro ponto importante aí que a gente deve ver, né, é sobre os escravos no Brasil, né? O que acontecia? Muitos africanos foram forçados a vir da África para o Brasil para trabalhar no campo e na cidade. Então, não esqueça que isso é uma verdade, é uma resposta correta, né? Se tivesse aí na sua prova, ou se tiver na sua prova, né? Uma verdade muitos africanos, muito não, praticamente todos, né? Muitos africanos foram forçados a vir para o Brasil, né? Para trabalhar tanto no campo como na cidade de uma forma bem escravizadas. Outro aspecto aí que também aconteceu, os africanos e os afro-brasileiros escravizados que se refugiavam em espaços comunitários chamados de quilombos, tá? Então toda vez que eles precisavam fugir, eles fugiam aí para esse espaço onde eles aí se protegia das pessoas que se diziam donos deles, tá? Então a escravidão no Brasil durou muitos anos. E se facilitar, até hoje tem gente aí que ainda é escravizado, porque escravizar outra é toda vez que você obriga aquela pessoa a trabalhar de forma assim que não seja reconhecido, né? Mas assim, essa história da escravidão vem lá do passado, tá? Dessas pessoas negras que chegaram ao Brasil forçados, tá? Não vieram querendo, tudo bem? Então, com toda essa explicação, eu acredito que você vai bem na prova. Por hoje é só. Um beijo para você.